Quem é aí, ó? Marcão! O nosso menino. Que honra, Marcão, estar aqui no Trocando Ideia, batendo um papo com você. Você não quis compartilhar muito do seu tema comigo, mas eu gosto assim, porque Deus é bom e transforma, mas eu estudei aqui um pouquinho sobre esse tema. Eu creio que o Senhor falará grandemente aos nossos corações. Marcão, antes de você se apresentar e tudo mais, eu vou pedir para que você ore, para que você abençoe a vida dessas pessoas que estão assistindo, porque eu creio que hoje será tremendo. Fique à vontade, Marcão. Pai, nós a tua presença, Senhor, agradecemos por mais esta noite, agradecemos por este momento, Senhor, e falar dos nossos corações, Pai, da minha vida, usa a minha criança, Senhor, seja feita a tua vontade, Deus. Mas também que o Senhor possa ir de encontro aqui online, Pai, abençoado, Pai. Senhor, a vida de cada um que receber esta palavra, Senhor. Te agradeço e te louvo. Amém. Amém. Marcão, esse tema é um tema que você escreveu em 2016. É um tema bem... Já tem um pouco de tempo, né, Marcão? Esse tema de 2016. Eu creio que o Senhor mudou, o Senhor falou grandemente ao seu coração e Ele vai continuar falando. Então, Marcão, fique à vontade para discorrer sobre o seu tema e falar um pouco mais sobre esse tema, entregue nas mãos do Senhor. Fique à vontade, meu querido. Sim, então, entregue nas mãos do Senhor. O versículo que eu usei aqui como base é de Salmos. Na época, eu tinha usado somente Salmos 5. Só que aí, depois daquele dia que você me ligou, já tarde da noite, falou, Marcão, falei, amém, né? Aí eu peguei, fui estudar um pouco, aprofundar um pouco mais o tema, até porque em 2016 já tinha um tempo já de caminhada com Cristo, mas ainda estava aprendendo bastante coisa. Hoje já tem uma bagagem maior, né, para poder compartilhar. Então, deixa eu só pegar aqui, Salmos 37, a partir do 1. Ah, você colocou a partir do 1, né? Lá tá errado. Lá no site tá errado. É 37,5. Eu gosto assim. Lá tá 37,5 e tá 37,55, mas é 37,5 que diz assim, vou começar lendo a partir do 1, que diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele. Na época foi essa parte que eu usei. E aí, continuando aqui, Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Amém. Complementando aqui um pouco, né, do que lá eu só tinha colocado o capítulo 5, mas aí eu fui estudando um pouco mais e tal, e aí a gente vê que tudo isso leva também a essa parte de entregar nas mãos de Deus. O que eu quis dizer na época com isso? E aí hoje é tão... um negócio de 2016 e vem para hoje é algo tão atual, né? Que assim, hoje nós, com a pandemia, estamos preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Mas a palavra do Senhor já diz, né? Lá em Mateus 6, 25, 34, fala que nem mesmo as flores do campo, quer dizer, nem mesmo Salomão se vestiu tão bem como as flores do campo, que não semeiam, e os pássaros, tudo. E aí, assim, a gente fica tão apegado a detalhes e às vezes esquece que Deus está no controle de tudo e a gente quer seguir o nosso caminho. A gente sabe que o caminho é Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E aí a gente fala, minha vida tá difícil, eu tô passando por um monte de prova, eu tô numa luta tremenda e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo.
Mas e o principal? Você já fez? Foi buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que a palavra diz que as demais coisas serão acrescentadas, né? E aí a gente simplesmente quer dar aquele jeitinho, assim que nem Sara fez com Abraão. Você vai ter um filho, Sara. Ah, tá, eu vou ter um filho, tá bom, mas eu não posso engravidar. Ah, então eu vou pegar a minha serva, e aí Abraão vai ter um filho com ela, e pronto, a gente resolve o problema. Mas não é isso. Deus queria de Sara que ela simplesmente confiasse totalmente que ela iria gerar, tanto que ela gerou um filho. Mas Deus queria desde o começo: creia em mim, independente de idade, independente de tempo, eu estou no controle de tudo. Se eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Mas Sara não soube esperar o tempo de Deus, né? E a gente também é assim, muitas vezes a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Fala, eu vou dar um jeitinho, eu vou dar uma ajudinha. Deus falou que vai fazer, já tá tudo certo e tal, mas não tá acontecendo no meu tempo. Eu preciso dar uma ajudinha. Mas a partir do momento que a gente entrega nas mãos de Deus, é confiar e esperar. Porque o melhor Ele fará, né? Ô Marcão, você falando sobre isso, eu começo a lembrar de várias coisas que passam na nossa cabeça, né? E aí esses dias a gente estava tendo a reunião e a gente até falou exatamente sobre Abacuque 2:4, que fala: mas o justo viverá pela fé. E quando a gente traz isso para o nosso entendimento, para aquilo que o Senhor está falando nessa palavra de hoje, nós temos que acreditar mesmo sem enxergar. Nós temos que ver e falar: Senhor, está em tuas mãos. Eu sou justo e eu quero confiar. E eu quero acreditar referente a tudo isso que o Senhor já me prometeu. Das dificuldades que eu estou passando, mas eu estou entregando em tuas mãos. Dos problemas que eu estou passando, mas eu estou entregando em tuas mãos. Nada vai fazer com que eu pare, né? Isso tem que ser bem... esse exemplo de Sara que você trouxe relata realmente como que nós, seres humanos. A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás e quando a gente traz para os dias de hoje, nem parece que a gente nem faz isso, né, Marcão? Igual a Sara fez, né? A gente quer dar um jeitinho, né? Ainda mais o brasileiro, vamos dar aquele jeitinho brasileiro. E assim, pegando a palavra aqui, eu peguei 2 exemplos. Um é de Paulo. Paulo era um perseguidor de Cristo que acho que travou o seu aí, Marcão. Quantas cartas de Paulo tem escritas? Como Deus mudou o caminho dele após ele encontrar Marcão, Oi. O seu travou quando você começou a falar sobre Paulo. Se você puder repetir. Sim. Então, estou falando que Paulo, quando ele encontrou Jesus, Paulo era um perseguidor do povo de Cristo, e quando ele encontrou Jesus, a vida dele foi transformada, o caminho dele mudou. Ele decidiu seguir o caminho de Cristo. De perseguidor, ele virou adorador. A vida dele, se a gente for ver quantas cartas Paulo escreveu para a igreja, orientando a igreja. Alguém que era perseguidor da igreja de Cristo, mudou o caminho totalmente, ele entregou a vida dele a Cristo, tanto que ele fala que prefere morrer por Cristo do que qualquer outra coisa. E aí você vê, um cara que era perseguidor mudou totalmente porque resolveu seguir os caminhos de Cristo, que é o caminho da salvação. E aí, pegando outro exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, eu vejo assim, ele estava junto com o pai. Ele tinha tudo junto com o pai. Mas ele decidiu seguir um outro caminho. Ele decidiu que viver junto ao pai não era aquilo que ele queria, porque ali ele estava trabalhando, estava fazendo as coisinhas, estava ajudando ao pai, mas para ele aquilo ali não satisfazia ele. Ele resolveu seguir o caminho dele. E nesse caminho, perdeu tudo, quebrou a cara, mas da mesma forma que eu coloquei lá,
Eu coloco aqui, qual é o pai que vai ver o seu filho no meio da rua, jogado, abandonado, e não vai estender a mão e falar, filho, vem, volta para casa. Claro que a gente sabe que tem alguns pais, né, que se dizem pais, que é capaz de fazer isso, mas com Deus é um pai que, por mais que a gente erre, ele aceita o nosso arrependimento e nos espera de braços abertos, né? Então, assim, claro que não é aquela coisa de eu sei que Deus perdoa, por isso eu vou viver no erro. Não, Deus perdoa, sim, mas vamos tentar acertar também, né? E assim, o filho pródigo, ele foi um filho que resolveu seguir um caminho diferente, resolveu viver no mundo, o que o mundo oferecia, e depois que ele viu que não era nada daquilo, que quebrou a cara, o pai aceitou ele de volta. E às vezes acontece com muitas pessoas assim, com Deus, né? As pessoas estão ali nos caminhos de Deus, entreguei minha vida a Jesus, tal, tô uma bênção. Mas eu cansei dessa vida. Eu quero curtir, eu vou curtir. E aí sai pro mundão e quebra a cara. Aí nessa quebra a cara, resolve voltar. Às vezes fica com receio de querer voltar pros caminhos de Deus, porque pelo julgamento, que nem aconteceu com o outro irmão que ficou julgando. Mas ele saiu porque ele quis. Tá, mas é meu filho. Ele tá de volta. E vai ter festa. E assim também é com Deus, que nem quando eu vejo alguém levantando a mão e aceitando a Cristo ou se reconciliando, isso enche meu coração de alegria, porque é mais uma vida sendo salva, né? E eu penso assim que com o filho pródigo deve ter sido a mesma coisa, tipo, os pais. Vendo o filho voltar, o coração se encheu de alegria porque o filho estava voltando para casa. E assim deve ser a nossa vida, né? Por mais que a gente a gente tem que voltar pro pai, né? Ô Marcão, você falando isso, eu lembrei esses dias faz muito tempo que eu ouvi essa ministração, e eu lembro até sobre o próprio filho pródigo. A Bíblia ela não relata que alguém induziu o filho pródigo a sair, a viver a vida dele. A Bíblia não relata isso. A Bíblia relata que ele decidiu sair. Simplesmente ele saiu. Ele falou assim, me entrega tudo que eu já tenho. Me entrega tudo que eu já tenho. Só que muitos da parte cristã, da parte evangélica, muitos saem da igreja devido a N circunstâncias, a N problemas. E muitos colocam a culpa em Deus. Muitos dizem, mas eu saí da igreja porque fulano me maltratou, cicrano fez isso, e aí vão viver uma vida totalmente distorcida, uma vida totalmente onde Satanás não brinca. Satanás literalmente ele acaba destruindo a vida. E a Bíblia também relata que chegou um determinado momento que o filho pródigo estava lá querendo lavagem dos porcos, e aí ele falou assim, poxa, peraí, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tenho um pai que pode me proporcionar algo diferente. Os servos dele comiam melhor do que qualquer outra coisa. E aí, da mesma forma que ele saiu, onde ninguém induziu ele, tem outros que saem porque alguém induziu da presença do Pai, sai das mãos do Senhor. Porque às vezes a gente não consegue perceber o quanto as pessoas se machucam por pequenas coisas, sabe? E aí automaticamente quando você vai ver, alguns se deparam igual o próprio filho pródigo. Alguns se deparam com a realidade totalmente diferente, onde vão parar para pensar e falar assim, peraí, eu tenho um pai que me sustenta, eu tenho um pai que transforma, eu tenho um pai que muda, então por que eu tô aqui passando por tudo que eu tô passando? E da mesma forma que o filho pródigo, a ministração dizia que o filho pródigo decidiu voltar. E aí, quando a gente começa a trazer isso para as nossas vidas, a gente começa a perceber que a decisão de sair e a decisão de voltar é simplesmente nossa. Nós que decidimos, nós que escolhemos. Da mesma forma que nós decidimos escolher os nossos planos para entregar nas mãos do Senhor. Sabe, não tem como a gente achar que, tipo, nossa, eu tô vivendo uma vida onde eu acho que tá certo, onde é assim. Mas peraí, você colocou esses planos, esses sonhos, essa vontade na mão do Senhor? Cada vez que a gente acha que nós estamos tomando a decisão correta devido à força do nosso braço, a gente começa a distorcer aquilo que o Senhor quer que ele faça. Simplesmente que filho, você tem planos, filho, você tem sonhos, o que você pode fazer? Pega todos esses planos, pega todos esses sonhos e entrega nas minhas mãos.
que a partir do momento que você entregar nas minhas mãos, eu vou direcionar para que as coisas aconteçam conforme da tua vontade. Mas aí a gente toma as nossas decisões, aí nós tomamos as nossas escolhas e nós seguimos um caminho totalmente diferente daquilo que o Senhor quer que nós seguimos. E quando nós vamos ver, nós já estamos totalmente perdidos, sem saber para onde nós iremos. Imagina o filho pródigo, em muitos momentos ele estava achando que estava muito bem. Nossa, eu estou feliz, tá da hora. Eu curti, eu escolhi esse plano, eu escolhi a minha vida, eu não quis entregar na mão de ninguém, eu quero viver a minha vida. Só que chega uma hora que acaba tudo. Chega uma hora como eu também já ouvi, não sei, eu não lembro quem foi que me falou isso. Chega um determinado momento que Satanás ele vai e coloca uma venda assim, sabe? Tipo, beleza, vamos lá curtir, vamos lá bagunçar, vamos fazer isso. É isso aí, filho pródigo, vamos, você escolheu esse caminho, de repente, show de bola. Vamos gastar, vamos curtir, vamos bagunçar. Tá bom, acabou o dinheiro, Satanás vai e puxa o seu tapete e aí ele fala assim, ó, tira a venda. E aí você se depara numa situação sozinho, que você olha para um lado, você olha para o outro e você fala, o que eu tô fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida? Esse não era o caminho que o Senhor tinha para mim. Esse não é o caminho que o Senhor tem pensado de mim, para mim. E a gente tem que começar a trazer isso sobre as nossas vidas também, né? É bem isso mesmo. A gente, que nem o filho pródigo, ele se viu comendo comida dos porcos. E os empregados na casa dos pais dele comendo melhor. Pô, aí foi aí que talvez ele tenha parado para pensar, o que eu fiz da minha vida? Aonde eu me enfiei? Por que eu saí da presença do meu pai? Sendo que lá eu tinha de tudo. E aí ele resolveu voltar. E assim, isso deveria acontecer com todos, né? Que se um dia chegar a sair da presença do pai, da presença de Deus, voltar. Mesmo que pessoas vão olhar que nem o outro irmão olhou e julgou, não importa. Porque... eu já até falei algumas vezes, a gente vai para a igreja às vezes por causa de pessoas, porque pessoas nos convidaram, pessoas nos levaram, mas nós só ficamos por Deus, por Cristo, porque não vai ser a pessoa que vai transformar o seu coração, não vai ser a pessoa que vai transformar o seu caminho. Ela pode ser usada por Deus para fazer isso, mas quem transforma é Deus, é Jesus Cristo. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus Cristo, o seu caminho ele é totalmente mudado. Que nem com você já deve ter acontecido. Você chamado alguém para ir para a igreja, alguém que gosta de tomar gosta de bagunçar e tal. Você falou, e aí, vamos colar lá na igreja tal, que nem a gente que é do Ministério de Sambaíde, tal, sempre tem uma galerinha que gosta de um samba. E aí, vamos lá na igreja tal, para curtir um sambinha, tal, um samba de Deus abençoado. Pessoal, vou não. Quando eu parar de beber, eu vou. Quando eu parar de fazer isso, eu vou. Quando eu parar de fazer aquilo, eu vou. Mas e aí? E se você não parar? Quando é que você vai? Jesus volta e você não foi para a igreja. E não é nem só ir para a igreja, né? Mas, tipo assim, a gente chama para ir para a igreja, que é uma forma da pessoa estar próxima e a gente poder mostrar a Cristo para ela. A igreja em si é só uma forma da pessoa se aproximar e tal. Não, vamos lá na igreja e tal, porque ali tem mais pessoas também que podem ajudar a apresentar a Cristo para essa pessoa. Mas o que acontece é isso, quando eu parar com isso eu vou, quando eu parar com aquilo eu vou. E aí Cristo vem, fala, me leva, Senhor. Eu falo, não te conheço. Eu te chamei várias vezes, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu estou aqui, né? Mas você não abriu. Quando eu mandei o Jean ir lá e bater na sua porta porque eu tinha algo para você, você simplesmente preferiu o seu Deus. Que isso acaba sendo um Deus na vida das pessoas, né? É aquilo que ela deixa que domine ela. Você escolheu aquilo que você queria. Eu tinha algo melhor para você. Eu tinha um caminho melhor para você, mas você não quis. E é bem difícil essas situações, né? Ô Marcão, quando você começa a imaginar referente a isso, é muito engraçado. Sabe qual é o grande problema das pessoas, o grande problema do ser humano? É que quando se fala de planos, quando se fala de entregar para alguém, significa que ela vai perder o controle de algo. E automaticamente quando a gente decide literalmente mudar de vida, quando a gente escolhe literalmente
ser transformado, nós entregamos tudo que nós acreditamos, tudo que nós vivemos na mão do Senhor. E o Senhor começará a fazer a diferença sobre as nossas vidas. E muitos não querem, exatamente por isso, o Marcão. Por quê? Porque essa mudança vai fazer com que a pessoa não tenha o controle de nada. Não consiga saber para onde vai, de que forma que vai. A gente que está passando por um processo de transformação, de mudança, a gente sabe que toda a nossa vida ela começa a ser direcionada por Deus. Desde o dia que nós falamos, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador, eu quero essa transformação, eu quero essa mudança. Aí chega Deus e fala bem assim, tá bom, você quer tudo isso? Então você tira o velho homem, você tira tudo isso, você tira isso, para você viver o sobrenatural assim. Você quer? Não, não quer. Por quê? Porque eu não vou ter mais controle de nada. Da mesma forma que é quando nós estamos vivendo essa pandemia. Nós estamos em casa, a gente tem que se redobrar para a gente continuar buscando, para que a gente possa continuar clamando, para que a gente possa estar conectado com o Senhor. Porque vai chegando uma hora que você está trabalhando muito, você está fazendo um monte de coisas, você está colocando as outras coisas na frente, sabe? E você vai deixando o Senhor de lado, aí o Espírito Santo vai dar uma história e falar assim, quanto tempo você não me busca? Quanto tempo você não me ora? Peraí, volta. Imagine esses novos. Se nós que já estamos na igreja basicamente há 8 anos, eu estou na igreja basicamente há 8 anos, e é necessário a gente tomar esse chacoalhão de vez em quando. Imagine esses novos que tem que entregar tudo na mão do Senhor para ser transformado, para ser mudado. E a gente não quer. E muitos não querem exatamente por isso, Marcão. Porque vai perder o controle. E quando a gente fala de perder o controle, eu acho que ninguém quer perder o controle. Nenhum de vocês que estão assistindo, nem você, Marcão, quer perder o controle de nada. A gente quer a nossa vida direcionada certinha. Não, eu seguro ela aqui, me dá ela aqui porque eu tenho que continuar com ela. Eu não posso mudar, não posso perder a direção do automóvel. Sabe? Aí a gente começa a perceber isso, fala, não, peraí, não posso perder. E aí a gente tem que trazer isso para que as pessoas possam entender como que funciona. Deus tira totalmente o velho e coloca o novo. Só que esse novo, ainda, o velho de vez em quando ele começa a bater, sabe? O velho ainda fala assim, você lembra disso? Você lembra daquilo? Você lembra daquilo? O que a gente tem que fazer? Fala, não, sai, me deixa, porque não é esse mais velho homem que tem um controle, agora é o novo homem guiado pelo Senhor. E aí isso que tem que ser baseado, e a gente tem que começar a entender sobre as nossas vidas, né? Sim, por mais que seja difícil, nós precisamos entender que o velho homem morreu, e esse que nasceu, esse que tudo novo se fez, né? Nós temos que viver o novo de Deus, viver conforme a vontade de Deus. É muito fácil eu planejar um monte de coisa, mas e se Deus não abençoar? E se não for da vontade de Deus? Nós colocamos vários planos e tudo, pedimos a bênção de Deus, sim, mas a gente também precisa entender que vai ter coisas que não vai acontecer porque não é da vontade de Deus. É simplesmente do nosso coração, e o coração do homem é enganoso, né? Exatamente. Se a gente trazer isso para a nossa vida e para o nosso entendimento, a gente começa a perceber que tudo aquilo que nós iremos fazer, nós temos que entregar na mão do Senhor. Tudo. Seja ele qualquer coisa. Vou trabalhar, Senhor, meu dia está em tuas mãos. Vai fazer um trabalho, Senhor, eu entrego tudo que eu vou fazer em tuas mãos. Senhor, eu estou fazendo uma planilha simples. O Fagner que gosta de matemática e está aí, Fagner é matemático, né? Vou fazer uma planilha simples. Senhor, estou fazendo, mas me direciona, sabe? Porque a gente não esquece que Satanás quer tentar nos roubar para que a gente não entregue o nosso dia, a nossa vida ao Senhor. Quer que a gente comece a ser direcionado para outro caminho, né? Isso tem que ser uma verdade no nosso coração e a gente tem que começar a trabalhar isso. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que entregar nas mãos do Senhor. Nessa época de pandemia, em 2020... quantos fizeram planos, Marcão? Quantos fizeram planos para fazer? Nossa, 2020 vai ser o ano. Tava chegando lá em 2019, cara, 2020 vai ser o ano transformador. Eu creio que 2020 eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E as coisas vão acontecer. 2020 chegou, Marcão, nós estamos na metade de 2020. E quantos conseguiram fazer alguma coisa que tinha planejado? E que nem 2020 e tal... na nossa igreja é o ano do evangelístico, né, para a missão
Shekinah e tudo. E aí aconteceu tudo isso. Aí as pessoas, e aí, como é que a gente vai evangelizar? Irmão, a internet está aí para isso. Não é porque você não pode ir para a rua, conversar com as pessoas, tudo, que você não pode levar a palavra de Deus. A palavra, hoje em dia, a internet, se você souber usar, você consegue fazer tanta coisa, consegue alcançar tantas vidas. A gente pega aí, que nem essa live aqui mesmo. Quantas pessoas que não são da igreja que estão assistindo, que foram alcançadas? E aí a gente fica simplesmente achando que para fazer a obra de Deus, a gente precisa de grandes coisas, de ter... Ah, não, porque a gente tem que se programar aqui, porque vamos ali, vamos aqui. Sim, claro que a gente não vai sair fazendo de qualquer jeito, né? Mas, você com o celular na mão e com Deus no coração, dá pra fazer tanta coisa. Nós temos que hoje, Marcão, principalmente aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado através da internet, através do desejo. Eu acho que, primeiramente, o desejo tem que estar queimando nos nossos corações e entregar tudo isso para que o Senhor venha fazer e venha falar grandemente aos nossos corações, para que a gente venha fazer exatamente isso. Quando alguém te chamar e falar assim, vamos fazer uma live, vamos fazer isso, bora, tô dentro. Não desisto. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Mas esses planos, Marcão, só acontece quando o Senhor tá nele. Se o Senhor não tiver nele, cara, a gente pode fazer 875 milhões de live. Se o Senhor não tiver conosco, ele não vai ser apenas um vídeo. Mas quando nós chegamos e colocamos o Senhor dentro de tudo isso vai mudando. O Senhor vai falando, não, é isso que eu tenho para vocês, filhos. Continua fazendo a tua vontade, continua transformando, continua mudando. E a gente começa a perceber que, por exemplo, para você, Marcão, 2020, os planos que o Senhor tinha para você foi totalmente diferente. Os planos que o Senhor transformou e literalmente, eu gostaria que você compartilhasse, Marcão, um pouco desse plano que o Senhor meio que transformou na sua vida, né? Principalmente para 2020, que a gente acha, 2020 tá sendo um ano morto, as pessoas não estão recebendo milagre, nada tá acontecendo. Marcão, eu gostaria que você compartilhasse um pouco mais sobre o que você fez para entregar os planos com o Senhor. Eu gostaria de você, Marcão, compartilha, deixa eu ver o horário aqui para não passar. Marcão, eu gostaria que você compartilhasse um testemunho que aconteceu, principalmente sobre a Dai, sobre o bebê lá no hospital, lá que vocês passaram por um perrengue. Eu gostaria que você compartilhasse exatamente isso, Marcão. Sim, então foi logo quando começou a quarentena, um pouquinho depois. Eu e a Dai, minha esposa, nós pegamos o Covid, né? Hoje, graças a Deus, estamos curados. E ela está grávida. E ela grávida, né? A gente descobriu porque ela grávida começou a sentir dores na barriga. E a gente preocupado, o que está acontecendo e tal. Aí a apóstola Estela nos orientou e tal. Ela conversou com a irmã dela, que é da área médica, da área da saúde. Aí conversou com a irmã dela e orientou, vai para o hospital. A gente foi, chegou lá por causa dessa pandemia, só pode entrar uma mulher, né? Só podia entrar a Dai, ela entrou. E eu fiquei do lado de fora, fiquei no carro esperando. E preocupado, claro, né? Sem saber o que estava acontecendo. E aí veio uma médica e foi escutar os batimentos da criança. Aí colocou lá o negócio e tal, e não escutou nada. E a médica... como diz o apóstolo Géser. Aí a médica simplesmente virou para ela e falou, bom, não sei se seu filho está morto, está vivo, porque eu não estou escutando nada. E aí ela sozinha lá foi e me ligou, e eu dentro do carro e tal, ela começou a falar, e aí o coração acelerou tudo, mas falei, primeiro eu tenho que acalmar ela. Primeiro eu vou acalmar ela, falei, calma, vai fazer mais exames, não vai? Vai. A médica deu certeza de alguma coisa? Não? Então vamos esperar. Mas eu já estava aflito ali dentro do carro. Aí ela desligou, eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor nos deu, eu creio que o Senhor não vai nos tirar agora. E comecei a orar, clamar e tudo. E eu sozinho ali no carro, clamando e tal.
E aí ela foi para a parte da ultrassom, que era para ver se estava tudo bem ou não. E aí, na hora que ela fez a ultrassom, aí a pessoa que estava fazendo o exame falou, ó, tá tudo bem com a sua filha, que hoje a gente já sabe que é uma menina, tá tudo bem com a sua Sofia, tá tudo bem com a sua filha, ó, vou até colocar aqui o coração para você escutar e tal. Ela escutou, e aí eu continuei ali, orando, sem saber de nada, porque não tinha como eu ficar, não, deixa aí no Viva Voz, não podia, né, até mesmo porque na ultrassom não pode entrar com o celular ligado. E aí assim que ela saiu da ultrassom, ela me ligou, falou, ó, fiz o exame aqui, tá tudo bem, o médico colocou aqui para me escutar, o coração tá muito bem, ele falou que a criança tá crescendo normal. Na hora eu falei, amém, glória a Deus. A vontade que deu foi descer do carro e na rua, glória a Deus, e glorificado seja o nome do Senhor. E porque foi algo tremendo, porque assim, pensa você sem saber o que realmente está acontecendo. Uma pessoa chega para você, primeiro filho e tal, dependendo se é primeiro, segundo, terceiro. Filho é filho. Mas aí o médico vira para você e fala, não sei se está vivo ou se está morto. Meu, e ainda mais nessa pandemia, né? Nisso, ainda não tinha confirmado o diagnóstico de Covid, era só suspeita. E aí os médicos falam, não, porque isso aí é coisa do Covid e tal. Mas graças a Deus, ali foi nos detalhes. Deus cuidou de cada detalhe. E talvez tenha sido só para provar quanto ele é fiel, né? E falaram, como é que tá a sua fé hoje? Vamos ver. E é exatamente isso, Marcão, que as pessoas têm que começar a entender, que é nos pequenos detalhes. Imagine se você, no momento que a Dai te liga, você tivesse ficado desesperado junto com ela e não lembrasse de Deus. Como acontece muitas vezes com nós, seres humanos, réis mortais. Imagine se você tivesse entrado no desespero junto com ela, porque eu tenho plena certeza que ela te ligou já chorando, já desesperada, triste, dizendo tipo, cara, eu não sei o que eu vou fazer, Marcos, olha lá, já vai acontecer isso, olha lá, falaram que não tá assim. Imagine se o Senhor não te conduz, não te orienta, para que você, não te lembre para que você venha buscar e clamar a Ele e entregar essa situação, essa dificuldade que vocês estavam passando no momento de pandemia nas mãos dele. E aí o Senhor vai com todo carinho, com toda... porque os planos do Senhor são maiores do que a gente imagina, sabe? Às vezes a gente... o Senhor quer só nos testar, nos provar para a gente ser aprovado. Essa é a realidade. E aí quando você passou por essa prova, se acalmou, continuou clamando, glorificando o nome do Senhor, e aí de repente, sem saber de nada, a Dai te liga e fala, não, tá tudo bem, a médica se equivocou. É Satanás meio que sendo usado através da vida da médica só para chacoalhar a vida de vocês. E aí você começa a perceber que todas vezes, nesses detalhes, é o Senhor cuidando, é vocês entregando todos os planos na mão do Senhor. Vocês pegaram o Covid-19. E aí você para pra pensar, nossa, enquanto muitos estavam desesperados, vocês estavam aqui, ó, fazendo GF com a gente, participando do GF, falando, não, tamo aí, ó, firme e forte. Firme e forte. Isso tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Para tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar o Senhor na frente. Sim. A gente tem que lembrar que Ele está no controle, que Ele quer nos orientar, que Ele quer fazer com que as coisas aconteçam. Porque se a gente não fizer isso, a gente começa a viver da nossa forma, do nosso jeito. E não é isso que o Senhor quer, né? Sim, e aí a gente pega assim, quando tudo vai bem, quer dizer, vamos pôr assim, quando as coisas estão ruins, nós buscamos a Deus tremendamente, tá? O Senhor entra com providências e tal. Quando vem a bênção, aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. E quando tudo está, assim, vamos se dizer, normal, como é que a gente faz? A gente busca a Deus com a mesma intenção na hora do problema e na hora da bênção? Ou a gente só fica nisso? No problema eu vou buscar a Deus fervorosamente. Na bênção eu vou agradecer a Deus também. E quando tudo tá normal, tá tudo certo, não tem problemas, a gente sempre tem, né? Mas a vida tá andando. Quando a vida tá andando, normal, na medida do possível.
E o nosso coração, e o nosso caminho com Deus, como é que tá? E aí... A gente começou a... Esses dias a gente estava conversando sobre... Às vezes a gente tem uma labareda no nosso coração, né? E a gente entra e aí o nosso coração tá pegando fogo, né, Marcão? Tá pegando fogo, tá... Nossa, Senhor, tu é fera! Só que com o passar do tempo a gente alimentou ele demais, né, Marcão? De uma vez só. A gente colocou muita madeira no nosso coração e o fogo pegou. Só que quando realmente a gente precisa manter a nossa fé estável e o nosso fogo queimando, não é a intensidade do fogo que nós estamos vivendo, que o Espírito Santo está queimando na nossa vida, e sim uma constância que nós temos com o Senhor sobre as nossas vidas. É uma continuidade. Não é só, agora eu tô fera, daqui a pouco eu não tô mais. Agora eu tô... Cara, o Senhor tá fazendo um monte de coisa na minha vida, glória a Deus, aleluia, tamo junto e misturado. Senhor, parou, simplesmente a vida continuou normal. Não que o Senhor parou de fazer, né? Porque até a palavra de Deus diz que até quando a gente dorme, Ele tá trabalhando a nosso favor. E aí, o Senhor tá fazendo... Pra gente tá normal, nada mudou, tamo tranquilo. E aí, como que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a nossa vida... Ah, tá bom, tá tranquilo. Deixa vir um problema para eu começar a clamar. Deixa vir uma dificuldade para eu começar a glorificar o nome do Senhor. Ou pode ser que não. Deixa eu falar. Tá tranquilo, deixa aqui, não precisa fazer muita coisa. E aí, quando a gente traz isso para as nossas vidas, a gente vai mudando, né? A gente começa a mudar e a gente começa a se posicionar. Antes mesmo da gente fazer, a gente já coloca, Senhor, está em tuas mãos. Antes mesmo da gente pensar, Senhor, eu não vou falar para ninguém, mas eu vou falar principalmente para ti. Tó, está em tuas mãos. O Senhor revela alguns planos, alguns sonhos, algo que Ele tem para você. Senhor, eu não quero falar para ninguém, mas está em tuas mãos, porque o Senhor me direcionou. É isso que a gente tem que fazer. Essa verdade a gente tem que começar a trazer verdadeiramente sobre os nossos corações, dia após dia. Sim, sim. É que nem tem uma música que eu falo que é a música da criança birrenta, um louvor. Eu não lembro o nome do cantor, mas é que ele fala, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. E essa música é tipo assim, é como a gente deveria viver, né? Pô, é Deus e eu. Eu vou sair contando tudo pra pessoas que talvez não vá me dar nenhum apoio, que não vai me dar nenhuma palavra de conforto, eu vou contar para Deus, vou chorar para Deus. Claro que vai ter pessoas que vão nos ajudar e muito, mas a gente tem acesso direto ao Pai, né? Então a gente chega, Senhor, minha vida tá assim e é só você mesmo para fazer a obra. A Letícia falou aqui, a Leandro Borges. Aí, tá vendo? Letícia sabe tudo sobre música. Ah, falou em louvor, ela manja. E a nossa vida tem que ser assim, Marcão. A gente tem que entender que todos esses planos que nós temos tem que ser entregados somente para o Senhor. Aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, nós temos que entregar para Ele. Ah, estou com uma enfermidade. Senhor, está em tuas mãos. Senhor, estou alegre, não estou com nenhuma enfermidade. Está em tuas mãos. Senhor, estou vivendo tudo que o Senhor tem para minha vida. Está em tuas mãos. Senhor, nada aconteceu na minha vida, mas está em tuas mãos. Sim. Senhor, meu filho vai nascer, está em tuas mãos. Meu filho não nasceu, está em tuas mãos. Sabe, a gente tem que começar a viver uma realidade onde o Senhor está em primeiro lugar nas nossas vidas. Não os nossos problemas e as nossas dificuldades estão na frente do Senhor. Porque tem muita gente que pega esses problemas e coloca na frente do Senhor além de qualquer coisa. E fala, nossa, o meu problema é desse tamanho, que nem a gente... nos 12 dias a gente derrotou um monte de gigante pessoal. Nós derrotamos um monte de gigante pessoal. E isso a gente faz muito nas nossas vidas. A gente coloca com que os nossos problemas sejam maior do que o Senhor. Por isso que muitas das vezes nós não entregamos nossos problemas para o Senhor. Nós não entregamos nada na mão dele. Nós preferimos ficar com o nosso problema guardado do que entregar para ele. Sabe? Isso tem que ser algo totalmente diferente. Isso tem que ser uma verdade que a gente tem que trazer no nosso coração e falar, Senhor, se o Senhor, como a Letícia colocou, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, continua sendo Deus, nada mudou. Sim, mas para isso é necessário que a gente aprenda isso. Ou que a gente viva isso, dia após dia. Né?
E a gente fala nas orações, muitas vezes a gente fala que seja feita a vontade de Deus, mas que nem teve uma ministração, se não me engano foi o Lucas, de orações perigosas. Será que você está preparado para a vontade de Deus? Você está preparado para viver a vontade de Deus? O caminho de Deus, você está preparado para isso? Porque é fácil a gente falar, mas e aí se acontecer que nem aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo, menos a fé, e tudo foi restaurado. E se na sua vida Deus tiver algo parecido com o que Jó viveu? Você está preparado para isso? Então é bem difícil. A gente fala que seja feita a vontade de Deus, mas é que nem a gente falou no começo. Desde que o Senhor faça isso, desde que o Senhor faça aquilo. Mas não, a vontade de Deus sobre as nossas vidas nós temos que entender e deixar Deus agir, porque se a gente tentar fazer as coisas pelas nossas mãos, a gente vai se frustrar e às vezes acaba caindo em algo que às vezes é algo tão pequeno que a gente não tropeça em pedra grande, né? Na pedra pequena, a gente vai tropeçando aqui, ali, quando vai ver já tá todo ralado e não consegue se levantar mais. É bem isso mesmo, Marcão. Quando a gente começa a perceber que o Senhor, quando nós entregamos e falamos, Senhor, faça a tua vontade, mas se o Senhor fizer a vontade dele, você vai aceitar ou não? Porque eu acho que é aí que tá. Porque o Senhor vai dizer bem assim, eu vou dar um exemplo bobo. Eu lembro que na época eu ficava muito bravo quando alguém falava bem assim, ó, Jean, se você for pra qualquer outra igreja, pede pros apóstolos, pede pros pais. E aí eu falava bem assim, mano, vou ficar pedindo pra tudo que eu vou fazer, mano. Na moral, sabe? Tipo, literalmente, peraí, você quer entregar os seus planos e os seus caminhos na mão do Senhor, mas se alguém tá te direcionando pra você fazer da forma correta e você não quer, peraí, o que você tá querendo na sua vida, sabe? E isso tem que ser algo verdadeiro, né? E Marcão, infelizmente tá chegando o nosso final, o nosso tempo está se esgotando, passa muito rápido, tá vendo, Marcão? Você achou que ia demorar, mas nada, é algo muito simples. Eu vou pedir para que você ore para abençoar sobre essa palavra, que as pessoas possam ter recebido essa palavra que você trouxe. Eu creio que foi uma palavra tremenda. Que Deus continue te abençoando. Você, a Dai e agora a Sofia. Que Deus abençoe muito sua vida, viu, Marcão? Amém. Só para finalizar aqui, eu vou ler só um versículo rapidinho. Filipenses 4, 8 ao 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então é só para pensar que, sim, para a gente pegar o caminho do Senhor, seguir o caminho do Senhor, esses passos, né? É buscar nele mesmo, buscar tudo nele e ele vai nos direcionar. Amém. Então vamos orar, né? Pai, agradecemos por este momento, Senhor, e que, Pai, a Tua palavra possa ir de encontro a cada um, ó Pai, e trazer a revelação dos céus, Pai, que não seja nada do nosso coração, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que aqui esteve conosco, Pai, que o Senhor possa direcioná-los, ó Pai, que o Senhor possa mostrar o caminho que eles devem seguir, Senhor. E que, Pai, se houver alguém longe dos seus caminhos, ó Pai, que venha buscar a Ti de todo o coração, ó Pai, que venha voltar a Ti de todo o coração, Senhor. Nós agradecemos, Pai, pois cremos, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai, e que nós venhamos, Senhor, entender o propósito de nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Pai, te glorificamos. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Muito obrigado, Marcão, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Continue te usando. Eu creio que esse texto foi um dos... Vocês viram que agora tem bastante gente nova. Quando eu venho é só para trazer gente nova, né, Marcão? Parece que quando o Jean tá aqui é só pessoas novas. Mas o Senhor é bom, o Senhor é bom. Então você que tá aí no comentário, você que tá participando, pode ser você que um dia você escreveu pro Trocando Ideia. Essa palavra vai estar disponível no YouTube.
para a gente continuar abençoando a vida de outras pessoas, como o Marcão mesmo disse no contexto dessa palavra, para abençoar a vida de outras pessoas, para continuar evangelizando e falando da palavra de Deus, porque o Senhor tem tido zelo, o Senhor tem tido cuidado e Ele quer abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma ótima semana, porque nós estamos na terça-feira, mas ainda tem uma semana abençoada. Nós temos quarta, quinta e sexta, sábado e domingo ainda. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, viu, meus queridos? Um beijo, ficam na paz, estou morrendo de saudade de vocês, viu? Falou, Marcão, fica com Deus, dá um beijo na Dai. Tchau, gente. Tchau, gente.